hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livro maravilhoso chamado Vermelho e o Negro, do Stendhal. Eu vou mostrar durante esse vídeo essa edição aqui, porque foi nessa aqui que eu completei minha leitura e tudo mais, mas exatamente a mesma tradução que saía pela Kozak Naif, agora sai pela editora Penguin Companhia, nessa ediçãozinha aqui. Tem algumas diferenças, né, entre essas duas edições, principalmente com relação aos textos, né, que foram escolhidos aqui para as duas, mas depois eu comento isso direitinho com vocês. Enfim, minha gente, O Vermelho e o Negro foi um livro publicado em 1830. E para você aí que conhece um pouco da história da França, você deve se lembrar que 1830 foi o ano daquela revolução, que é conhecida como Revolução de 30 mesmo, tá? Que seria ali a segunda Revolução Francesa. Também conhecida como Revolução dos Três Dias Gloriosos, Revolução Liberal, enfim. Mesmo ano de publicação deste livro aqui. E ele traz o seguinte subtítulo, ó, Crônica do século XIX. Então veja bem, o Stendhal era um contemporâneo ali de Victor Hugo e de tantos outros. Portanto, ele escreve seus livros naquele momento em que o romance começa a se sobressair e a se distanciar cada vez mais ali da poesia. Aqui no texto de apoio desta edição, escrito pela professora Leila Perrone Moisés, ela vai dizer o seguinte: essa forma de conhecimento se opõe ao conhecimento poético justamente pelo que ela comporta como autooposição interna, como conflito. A poesia buscava a comunhão do indivíduo com o mundo, quer dissolvendo o indivíduo no mundo, quer dissolvendo o mundo no indivíduo. Essa é a função da poesia. Enquanto o romance vai colocar o antagonismo essencial, que é então o do indivíduo versus sociedade. Então é isso. Este aqui também é um dos primeiros romances a tratar abertamente da luta de classes, né? O Stendhal era um liberal em suas opiniões políticas e tudo mais, mas ele também dizia o seguinte, ó, veja bem: amo o povo e odeio os opressores, mas seria para mim um tormento viver sempre com o povo. Pois muito bem, e a história deste livro aqui se passa ali naquele período pós-1815, né? Como eu disse para vocês, este é um livro contemporâneo, escrito, portanto, naquele período mesmo. A história se passa no período em que ela é escrita, mais ou menos. E como ele foi publicado em 1830, essa história se passa antes daquela Revolução de 1830, que é aquela revolução retratada nos Miseráveis. Se você já leu Os Miseráveis, você sabe do que eu estou falando. Mas vamos ao enredo. Este livro aqui trata então do nosso personagem principal, chamado Julien Sorel, que é ali um jovem promissor, porém ele veio de uma família muito pobre. Aliás, é o seguinte, ele é filho de carpinteiros. Mas é dito aqui no livro que essa família tinha, assim, uma boa condição financeira. Eles tinham terras, eles tinham... enfim. A vida não era tão difícil assim para eles. A questão é que eles eram trabalhadores braçais. E o Julien era um rapaz, assim, mais franzino, um rapaz bonito, de rosto delicado e muito mais dado aos estudos. Então, enquanto os irmãos dele estão ali ajudando o pai na carpintaria, ele está ali, né, no topo de uma árvore lendo um livrinho, entendeu? Por conta dessas aptidões aos estudos, né, essa dedicação que ele tem à leitura e tudo mais, o padre da região acaba se interessando por esse guri e acaba, então, ensinando diversas coisas para ele. Então, ensina latim, ensina sobre história da religião e coisas assim. Portanto, esse garoto tem ali uma certa aspiração ao clero, mas como forma de fugir daquela realidade dele. Então, sendo ali uma pessoa pobre, peronomútil, eu já expliquei para vocês a situação da família, ele não tem ali possibilidade de estudar. Aquele pai chucro que ele tem jamais pagaria para que ele estudasse, né? Enfim. Então ele vê nessa ajuda que ele recebe desse padre uma forma de escapismo daquela situação dele. Portanto, é o único, como é que vamos dizer? A única oportunidade que ele tem de se instruir é essa relação que ele tem com esse padre. O começo dessa história, então, se dá nessa cidadezinha, que é uma cidade fictícia, no interiorzão lá da França, né, enfim. O prefeito dessa cidade, por conta ali das relações com esse padre, acaba tomando conhecimento do Julien Sorel. Esse prefeito tem alguns filhos pequenos que precisam estudar, então eles precisam de um preceptor. E ele começa a achar que seria uma boa ideia contratar esse Julien, então, para ser o preceptor de seus filhos. Mas veja bem, ele não quer fazer isso porque ele quer dar uma boa educação para os filhos, isso é secundário. O que ele quer mesmo é contratar o Julien Sorel antes que um tal de Valenod, que é ali um rival dele da região, é um cara que aspira a ser prefeito também, e é um cara muito galante, que andou dando em cima na senhora de Renal, né? O prefeito se chama senhor de Renal, a esposa dele é uma moça muito bonita, que chama muita atenção, e esse Valenod
além de ficar de olho ali na posição de prefeito, também fica de olho na esposa do prefeito. Portanto, o prefeito não gosta nem um pouco desse cara. E ele decide, então, contratar este garoto como preceptor de seus filhos antes que o Valenod fique sabendo da existência dele e faça isso primeiro. Mas vamos voltar um pouquinho aqui ao nosso personagem principal, ao nosso Julien Sorel. Então você tá vendo aqui que na capa do livro, né, aliás das duas edições, você tem ali uma imagem de Napoleão, tá certo? Esse rapaz é muito fã do Napoleão. Napoleão Bonaparte é seu grande ídolo. E nesse período da restauração, né, esse período aí de 1815 até 1830, que é quando se passa essa história, é meio que perigoso você sair por aí dizendo que você gosta do Napoleão Bonaparte. Portanto, ele precisa idolatrar Napoleão em segredo. Tanto é que, assim, é até engraçado. Ele carrega sempre consigo uma foto, né, um retrato do Napoleão, que ele guarda, inclusive, numa caixinha. E aí, quando ele vai lá para a casa do prefeito e tudo mais, ele passa a guardar essa caixinha com o retrato no meio ali do seu colchão. Enfim, ninguém pode saber que ele é fã do Napoleão. A questão aqui é a seguinte, ele se espelha no Napoleão, porque Napoleão é um cara que também veio do nada, né, e se tornou ali um grande imperador, certo? Portanto, sim, Julien é um rapaz muito ambicioso, mas perceba que nesse momento, né, em que ele é aí fã do Napoleão e tudo mais, ele tem seus 19 anos de idade no começo desse livro, perceba que Napoleão já caiu. Então, assim, o grande ídolo de Julien é um ídolo caído. Isso é um detalhe importante para se ter em mente durante a leitura desse livro. Mas então, ele é um filho de carpinteiros que vai, então, praticamente se tornar padre para ter acesso aos estudos, e agora ele se vê, então, nesse momento em que ele está indo morar na casa do prefeito como preceptor de seus filhos. Então ele teve aí uma subidinha aí de posição, tá certo? Uma vez instalado na casa do prefeito, que é um cara que fica pouco em casa, né, trabalha muito, aquela coisa toda, ele também é dono de umas indústrias, umas coisas assim, enfim. Sua esposa fica a maior parte do tempo sozinha em casa com os filhos, e essa esposa, né, a senhora de Renal, como eu disse pra vocês, é uma mulher muito bonita, que chama muita atenção. E ela tem ali por volta de seus 30 anos, acho que ela acabou de fazer 30 anos aqui no começo do livro, e ela não aparenta a sua idade. Essa é uma personagem bastante interessante aqui nesse livro também. A senhora de Renal teve ali uma certa educação, ela estudou ali em colégio de freiras e tudo mais, mas ela nunca foi muito dada aos estudos. Sempre muito bonita e muito rica, né? Independente da fortuna do marido, então ela traz dinheiro da sua própria família, ela é uma mulher muito rica e independente financeiramente, se é que é possível dizer isso. Vai se apaixonar por esse rapaz, que é um rapaz todo bonito, né? Um cara inteligente, interessante, tá ali cuidando dos seus filhos. Seus filhos adoram o rapaz, assim, logo de cara. E esse rapaz, num primeiro momento, vai enxergar nesse interesse amoroso da senhora de Renal uma oportunidade. Então, veja bem, Julien é um oportunista. Então, ele vai alimentando o interesse dessa senhora de um jeito muito frio e calculista, eu diria. Mas ela é tão linda e tudo mais, enfim, ele acaba se apaixonando por ela também, os dois terão um caso. Por ser um rapaz muito bonito e sem jeito, né, afinal de contas ele ainda está se moldando aos costumes ali daquela mansão do prefeito e tudo mais, ele acaba chamando a atenção de outras mulheres também, bem como da empregada da senhora de Renal. E é claro que ele vai rejeitar essa empregada, não é mesmo? Ele está de olho ali na patroa mesmo, né, então... Só que essa moça não vai aceitar muito bem essa rejeição, digamos assim. Aliás, ela não vai aceitar nem um pouco bem. O que ela faz? Ela conta pro Valenod, aquele cara que é o rival ali do prefeito, aquela coisa toda, sobre o caso que a senhora de Renal está tendo com o Julien. E aí esse Valenod vai escrever uma carta anônima pro marido traído e a partir daí, então, Julien precisa sair fugido da casa do prefeito. Mas ele sai, assim, fugindo bonito, debaixo de bala, entendeu? Quem acaba ajudando Julien mais uma vez é aquele padre do início da história. Então esse padre acaba conseguindo para ele um lugarzinho lá num seminário, numa outra cidade na França. Chegando ao seminário, aí você tem uma outra fase do Julien e ele vai de novo precisar se autoafirmar naquele lugar. Ele não vai ser bem aceito pelos outros padres, pelos outros seminaristas, né, enfim. Esse é um rapaz bastante orgulhoso, então assim... Ele se sente, né, muito mais especial que os outros por conta ali da educação dele, sabe falar latim perfeitamente, tem uma memória maravilhosa, então assim, ele não ganha simpatia logo de cara ali daquelas pessoas não, inclusive ele vai pastar um pouquinho, tá certo? Mas ali dados os entreveros que vão acontecendo ali naquele seminário, aos poucos ele vai ganhando a simpatia dos outros, né, inclusive do bispo ou cardeal, enfim, do superior ali que toma conta daquele seminário, né, então este...
seu superior ali dentro do seminário, acaba então sugerindo ao ministro de la Mole que esse rapaz seja então seu secretário, né? O ministro está precisando ali de um secretário, ele diz, não, tem esse rapaz aqui muito bem educado, não sei o que lá, sabe latim, então memória excelente, não sei o que, né? Enfim. E é isso. Ele agora então tem esse emprego como secretário de um ministro em Paris. Perceba que ele galgou novas posições, tá certo? Uma vez instalado como ministro, o ministro vai meio que perceber que esse rapaz se acha, ele é até bom e tudo mais, mas ele tem alguns problemas, como por exemplo, ele não sabe escrever muito bem. Ele erra ali umas palavrinhas nas cartas, né, enfim. Mas isso não é importante porque a propaganda que aquele bispo tinha feito do rapaz foi excelente e ele acaba ficando lá. E ele é um rapaz que aprende rápido. E eu não sei se vocês perceberam, mas o sobrenome, né, desse ministro, né, o de la Mole, né, é um sobrenome bastante conhecido para quem conhece um pouquinho da história da França. Então eu, por exemplo, estou lendo aqui este livro sobre a Rainha Margot, escrito pelo Dumas. Mas tem um filme que ficou muito famoso uns anos atrás aí com a Isabelle Adjani, eu acho que alguns de vocês devem já conhecer pelo menos o filme. Mas então, a história da Rainha Margot, a Rainha de Navarra, se passa ali naquele período da Noite de São Bartolomeu, né, que é quando os católicos tentam expulsar, massacrando, na verdade, os protestantes da França. Mas então, o amante da Rainha Margot naquela época era um protestante chamado de la Mole também, Bonifácio de la Mole. Pois muito bem, este amante da Rainha Margot é então um antepassado deste ministro. Esse ministro tem uma filha chamada Mathilde, que é uma moça que adora essa história de seus antepassados. Então assim, ela guarda luto no dia em que o de la Mole morreu, né, enfim. Para ela, aquela história de amor entre a Rainha de Navarra e esse protestante era a história de amor mais perfeita da face da Terra. Uma história trágica, mas mesmo assim ela não deixa de achar essa história o máximo. Enfim, na cabeça dela, né, o amor perfeito é este, portanto ela acha que ela deve viver um amor como aquele também. O que acontece? Essa moça, também muito bonita, muito inteligente, etc., ela é muito descolada, eu diria, né, aquele tipo de mulher à frente da sua época. Pois então, ela acha todos aqueles pretendentes, né, que frequentam sua casa e tudo mais, muito enfadonhos. Então quando esse Julian aparece, né, esse rapaz interessante pra caramba, além de muito bonito e tudo mais, ela acaba se interessando por ele. Só que ela fica meio relutante, porque assim, como assim ela está se apaixonando por um Zé Ninguém? Enquanto isso, o Julian tá ali, ó, só prestando atenção no interesse que essa moça tem por ele e calculando muito bem que aquele interesse daquela moça também pode lhe servir. Portanto, ele vê no interesse da senhorita de la Mole, né, uma outra oportunidade. E aí perceba que a casa desse ministro em Paris é muito mais requintada do que a casa do prefeito lá da cidadezinha do interior, tá certo? Só que Julian vai percebendo que durante aqueles soirées dentro daquela casa e tudo mais, né, aqueles convidados, né, o pessoal da alta roda, ele vai percebendo que essas pessoas, na verdade, não são exatamente brilhantes. São, inclusive, muito desinteressantes. Daí o interesse da Mathilde por ele, né, enfim. Como eu disse pra vocês, ele tem conteúdo. Apesar de pobre, sem berço, etc., ele é um cara 1000 vezes mais interessante do que aqueles outros. Como eu disse a vocês, ele é um cara bastante convencido, né? Tanto de sua aparência como, né, de sua intelectualidade. Ele sabe que ele é muito mais interessante do que aqueles ricos e famosos. E ele tem consciência também de que aquelas pessoas só se sobressaem naqueles soirées por conta de seu dinheiro e sua posição social. E o Julian tem ali uma certa atitude de bastante ressentimento com relação a tudo isso. Ele tem um complexo de inferioridade tremendo, então ele se sente, né, apesar dele se achar muito em alguns momentos, em outros momentos você percebe que ele se sente muito inferior aos demais. O acesso que nós temos aqui no livro, né, aos pensamentos do Julian, né, porque esse aqui é um livro que preza bastante pelo que está acontecendo, né, o que está se passando pela cabeça dos personagens. Né. Esse acesso que nós temos a tudo que ele está pensando vai mostrando, vai deixando cada vez mais claro que ele trata todo mundo com bastante ironia, né, então aquilo que ele pensa não é aquilo que ele está dizendo, mesmo porque ele precisa ser aceito. Então assim, ele age de acordo com a ocasião. Só que veja bem, todas as vezes em que alguma dessas pessoas que se encontram ali, né, em posição de superioridade com relação a ele, tem para com ele algum gesto de bondade, ele praticamente se debulha em lágrimas, ele se desmancha, ele vira um, sei lá,
Tem alguns momentos aqui no livro, isso chega a ser até engraçado, né? Porque a gente vai acompanhando esse personagem, a gente sabe o que ele está pensando, mas nesses momentos em que essas pessoas têm gestos de bondade com ele acaba, né, até em alguns momentos se ajoelhando, né, num ímpeto, né, perante aquela pessoa, ou ele dá aqueles abraços esquisitos, né, nas pessoas e chora, né, enfim. Você vai percebendo que, no fundo, o Julian Sorel é uma pessoa carente também. Chega a dar um certo dó do garoto, né? Então, assim, você passa o livro inteiro sabendo, né, que ele é essa figura fria, calculista, ambiciosa e tudo mais, mas de vez em quando o Stendhal faz isso com você, né? Bota o menino ali pra chorar porque alguém fez ali um agradinho pra ele. Coitado. Portanto, você já deve ter percebido que este aqui é mais um daqueles personagens, né, que são ali os deslocados da literatura, né? São os estrangeiros. E como eu já comentei com vocês lá naquele vídeo das benevolentes, este personagem que se sente deslocado naquele meio, ele tenta, né, se encaixar ali, mas ele percebe que ele está deslocado. Este rapaz também tem medo de desaparecer. Sobre o enredo do livro eu vou parando por aqui, mas ao final desse vídeo, para quem já leu o livro, né, eu vou comentar um pouquinho com vocês as minhas impressões a respeito do desenrolar e do final da história. Mas antes eu queria comentar com vocês sobre alguns aspectos desse livro. Bem, então aqui nós temos, né, aquela coisa da crítica social. Mas o curioso do Stendhal aqui neste livro é o seguinte, ele faz crítica social sem olhar a quem. Portanto, neste aspecto, ele se assemelha bastante lá ao nosso Gregório de Matos, tá certo? Pois então, ele vai criticar a classe média, ele vai criticar os burgueses, ele vai criticar a alta roda composta ali também pelo pessoal de dinheiro antigo, como a família de la Mole ali. Ele também vai criticar ali os trabalhadores braçais, né, os carpinteiros, ele critica o clero, ele critica todo mundo, ninguém escapa. Durante as conversas políticas, nós vamos acompanhar algumas aqui, que vão retratar bem ali o momento que a história se passa. Você vai ter aqui também acesso a diversas conversas, né, do pessoal da nobreza, né, digamos assim, com bastante medo de uma nova revolução. Só lembrando que o livro foi publicado em 1830, mas ele foi idealizado, ele foi escrito antes disso, né? Então, Julian Sorel, por exemplo, não viu a Revolução de 1830. O que aconteceu em 1830? Você teve ali a subida de Luís Felipe I ao trono. Então, veja bem, teriam os franceses trocado 6 por meia dúzia? Enfim, você tem ali uma monarquia estabelecida, tá certo? Porém, Luís Felipe I era conhecido como o rei cidadão ou o rei burguês. Sobre isso, a professora Leila Perrone Moisés diz o seguinte aqui, ó. A burguesia instalada no poder não corresponde às alturas do ideal revolucionário. Em O Vermelho e o Negro, o que se nos apresenta é a fachada reconstruída facticiamente pelo antigo regime, a restauração, enquanto quem dá as cartas é a burguesia desprovida, ao mesmo tempo, dos encantos estéticos da aristocracia e da generosidade social que se esperava de uma classe revolucionária. Então é isso. Agora, um outro detalhe interessante a respeito desse livro é que, apesar do estudo interno que o autor faz aqui dos personagens principais desse livro, ele é considerado um livro de ação. E a professora explica aqui também na página 620, ela diz o seguinte, olha só. Não se pode dizer que se trate de um romance psicológico. Isto porque Stendhal inaugura um tipo de psicologia que é novo com relação ao psicologismo clássico. No psicologismo clássico, o narrador buscava a representação da personagem como uma totalidade psicológica, tendendo à unificação, mesmo que esta se revelasse antitética, já que a dualidade é perfeitamente reconhecida pela estética clássica, ocasionando o dilema. Agora olha só. Com Stendhal, a personagem vai se constituindo por anotações rápidas, sondagens parciais, fulgurantes como flashes. Isso acontece tanto com o narrador como com o monólogo interior das personagens. E essas anotações não tendem a unificar a personagem, mas a torná-la cada vez mais complexa. Em O Vermelho e o Negro, o personagem principal é moldado pelos acontecimentos, mas ele também provoca e enfrenta esses acontecimentos. Ela continua, olha só. A tão famosa e tão simplificada pela crítica ambição de Julian Sorel é uma demonstração da complexidade psicológica das personagens stendhalianas. Julian não tem uma ambição precisa. Não é o dinheiro que ele persegue.
Numerosas passagens do livro o provam. Nem mesmo a situação reconhecida como gloriosa por uma sociedade que ele literalmente despreza, de alto a baixo. Seu projeto é um projeto de heroísmo que só toma a forma da ascensão social porque isto é o que se oferece naquele momento em que a glória militar passara da moda. Então uma coisa bastante curiosa a respeito do Julian é que ele encara qualquer tipo de conquista que ele consiga ali ao longo do livro todo como uma missão militar, entendeu? Então conquistar a senhora de Rênal é uma coisa, né, que leva ali toda uma estratégia, né, ele encara, né, o vocabulário que ele usa é o de um soldado praticamente. E ele vai usar esse tipo de linguagem para todas as pequenas conquistas que ele vai fazendo aqui ao longo do livro todo. Este é um personagem que, se tivesse nascido na época de Napoleão, com certeza se alistaria e buscaria a glória, né, enfim. Mas isso já passou, tá certo? Estamos na restauração. Sobre o Julien Sorel, a professora vai dizer o seguinte: Julien Sorel é o melhor exemplo do herói infeliz do romance ocidental. Aquele que busca a totalidade e a autenticidade num mundo degradado em que esses valores estão ausentes. Sobre este personagem, um outro autor de texto contido aqui, dessa vez nessas duas edições, que é o Heinrich Mann, um texto excelente também, que dá um belo panorama ali sobre a biografia do autor, bem interessante também. Ele também era um idealista, chegou a se alistar no exército de Napoleão e tudo mais. Sobre o personagem, o Mann vai dizer o seguinte, ó: este, o Vermelho e o Negro, é a história de uma força tremenda, porém reprimida. Essa força vive e age a despeito de toda a autoridade da ordem estabelecida, que não lhe abre espaço nem lhe dá direitos. Vive ilegitimamente e age como um explosivo. Então não é à toa que o Julien Sorel é considerado um dos grandes personagens da literatura universal. Ele é espetacular. Então assim, você vai vendo que ele vai fazendo umas bobagens, vai metendo os pés pelas mãos, mas ele tá lá, se achando o máximo. E quando a gente tem acesso aos pensamentos dele, é um espetáculo, porque assim, ele julga absolutamente todo mundo. Ele tem um certo humorzinho que é bacana de acompanhar também. Inclusive, uma das coisas mais bacanas aqui deste livro, na minha opinião, são as tiradinhas, né, do narrador e também do próprio Julien Sorel. Isso é uma coisa que a gente vê bastante nos narradores do José Saramago ou também do Gabriel Garcia Marques. Eu adoro, né? Enfim, vou dar aqui alguns exemplos para vocês. No meio de toda aquela movimentação, Julien estava mais espantado que feliz. Os insultos de Mathilde lhe mostravam o quanto era sábia a política russa. Falar pouco, agir pouco. Eis a minha única possibilidade de salvação. Olha só. Segundo ele, essa é a política russa, né? Falar pouco e agir pouco. Ali na página 404 tem um momento em que ele está conversando com uma pessoa sobre uma mulher ali por quem ele vai fingir estar apaixonado para conseguir ali alguma coisa que ele queira, né? E esse cara que também era apaixonado por essa senhora, né, é um espanhol que gosta muito de ficar declamando poesias, né? E tem um momento em que esse cara começa, né, a declamar uma poesia para ele e o narrador diz o seguinte, ó: e Julien teve de engolir a citação completa. O espanhol estava bem satisfeito por cantar em francês. Essa divina canção nunca foi ouvida com maior impaciência. Quando acabou, o rapaz disse, né? A marechala, disse Dom Diego Bustos, mandou destituir o cantor desta canção e começou a cantar uma outra música. Marechala é a senhora por quem os dois estão interessados. Aí o narrador volta a comentar, né? Julien tremeu de medo de que quisesse cantá-la inteira, né? Ele se contentou em analisá-la. De fato, era ímpia e pouco decente. O livro tá cheio dessas tiradinhas. Aí tem um momento mais pro final da história em que Julien será preso, né? Não vou dizer porquê, mas enfim. Tá lá, ele preso, recebendo um monte de visita, ele quer ficar quieto no canto dele, pensando na vida, pensando no que ele vai fazer, mas enfim. Aí ele diz isso aqui, ó. A pior desgraça na prisão, pensou, é não poder fechar a porta. Enfim, gente, eu adoro esse livro, mas eu entendo quem não goste tanto assim dele, ou quem não goste nem um pouco, né? Você tem ali, na questão do desenvolvimento dos romances, né, uma certa... Como é que vamos dizer? Você tem um certo meloso ali rolando ao longo dessas passagens. As mulheres ficam enlouquecidas pelo Julien Sorel, né? Tem um certo exagero aí no meio, sim, mas enfim, eu acho barato. Para encerrar, eu gostaria de ler aqui o último parágrafo escrito pela professora Leila Perrone. Stendhal pode não ter tido uma visão clara da modernidade em termos ideológicos, mas seu modo de visão
A obra como esboço, o enfoque fenomenológico do real, a perda do ponto de vista monocêntrico, a fragmentação do sujeito psicológico, a sinceridade como máscara, o nome como pseudônimo, o passado como prazer de reconstituição e o presente como vertigem da perda. São esses traços que constituem para nós nosso contemporâneo Stendhal. Então é isso. Livro espetacular, como eu disse para vocês, a diferença entre essas duas edições está na escolha dos textos, né? O do Mann, do Heinrich Mann, está aqui nas duas edições, mas aqui você tem um texto da Tarsila do Amaral, enquanto aqui você tem esse texto espetacular da professora Leila Perrone Moisés. Eu gostei bem mais da fortuna crítica contida aqui neste livro do que neste aqui, tá certo? Então, que bom, né? Porque esse aqui é o livro que está disponível aí para vocês hoje em dia. Então é isso, pessoal. Deixo aqui minha forte recomendação de um dos meus livros favoritos. Fazia, sei lá, uns 15 anos, né, da minha primeira leitura desse livro e ele continua maravilhoso. Pra mim, pelo menos, é aquele tipo de livro que não dá vontade de largar. Apesar ali do romance, das mulheres enlouquecidas por Julian e tudo mais, eu acho um barato. Esse é um dos meus personagens favoritos. Apesar de ambicioso, frio, calculista, não sei o que lá, enfim, já contei pra vocês que eu vejo aqui uma certa carência nesse rapaz também. E aquilo, né? Ele era muito jovenzinho, gente. Quando a história termina, ele tem 23 anos de idade. O que sabia Julian Sorrel da vida, não é mesmo? A partir daqui, então, eu comento um pouquinho com vocês sobre o final do livro. Então, se você não quiser spoiler, um beijo pra você e até mais. Então, acho que eu vou começar a comentar desde o romance, né, entre ele e a Matilde, né? De novo, é aquele tipo de romance utilitário para ele, né? Ele vê naquilo ali mais uma oportunidade de galgar algumas posições. E é o que vai acontecer. Ele vai acabar engravidando a Matilde sem querer, mas isso acontece. E aí o pai da moça resolve dar uns títulos ali para aquele cara, para que ele, né, não seja visto pela sociedade como um Zé Ninguém, né? Para que não haja ali um grande, sei lá, escândalo, né? Então tá, então ele tá nesse momento da vidinha dele em que ele conseguiu tudo que ele queria, agora ele tem título, ele tem terras, né? Inventam pra ele uma biografia, vamos dizer que ele é filho de um grande senhor, não sei lá, enfim. Isso sem contar que ele também pode se alistar, então ele tá assim... É a junção do vermelho e do negro, né? Há quem diga aí que o vermelho do título do livro, né, diz respeito à casaca do militar utilizado naquela época, e o preto é ali então a cor da roupa dos padres, né, que é a vestimenta que ele usa aqui durante o livro todo. Então para ele tá tudo uma maravilha, só que o que acontece? Lembra da senhora de Renal? Pois então, ela acaba escrevendo uma carta pro pai dessa moça contando sobre o caso que ela teve com ele. Porque a verdade é que ela nunca se recuperou desse amor por esse rapaz, né? Enfim, e aí quando ela soube que ele se casaria com aquela moça, enfim, deu ali uns 5 minutos nela e ela resolveu escrever essa carta com a ajuda, né, de um padre com quem ela estava se confessando ali naquela época, né? Mas enfim, o pai da Matilde lê aquela carta e resolve cancelar tudo aquilo, então... Pensa na situação do Julian, ele finalmente tinha conseguido tudo o que ele queria, né? E tudo aquilo foi tomado dele, não é mesmo? Bom, inclusive o casamento com a Matilde, então assim, tudo foi cancelado. O que ele faz então? Ele compra uma pistola, volta para aquela cidadezinha do interior do começo do livro e vai o quê? Vai matar a senhora de Renard. Então ele entra na missa, né, no horário ali que ele sabe que ela estaria na missa e tudo mais, ele a reconhece, né, ele tá ali, acabou de entrar na igreja, ele a reconhece, né, ajoelhada ali, de costas para ele, e ele dá, né, ele dispara 2 tiros. Aí começa aquela confusão, aquela coisa toda, ele vai preso. Como ele premeditou e ele acredita ter matado a senhora de Renal, ele sabe que ele vai ser decapitado. E ele tá resignado, então assim... Uma das coisas que ele quer ali é realmente dar fim, né, de sua própria vida, porque afinal de contas deu tudo errado, agora ele tá preso, acabou, né? Só que a senhora de Renal não morreu. Um tiro pegou de raspão, o outro só pegou no chapéu dela, né? Ela tá bem. E mais, ela o perdoa. Então assim, ela vai visitá-lo e aí eles retomam um romance. Só que a coitada da Matilde, que agora tá grávida, tá movendo Deus e o mundo aí, né? Pra tentar salvar o marido, né? A essa altura do campeonato ela já tá chamando o cara de marido da cadeia. Só que não tem jeito, mesmo ela não tendo morrido e tudo mais, né, o crime foi premeditado e ele teve a intenção de matar. Portanto, ele vai, sim, ser decapitado.
Nesses últimos dias dele na prisão, ele entende o que é, né, ali o sentido da vida, não é bem isso. Ele entende que o importante para ele, naquela existência mínima que ele teve, né, de 23 anos de idade apenas, o mais importante foi, na verdade, o amor que ele sentiu pela senhora de Rênal, né? Só naquele momento que ele percebe que ele realmente era apaixonado por aquela mulher, que ele realmente a amava. Então, ele vai cada vez mais se irritando com as visitas da Matilde, com as cenas de ciúme que ela faz, porque ele tá recebendo aquela outra mulher. E ele já fez as pazes consigo mesmo, ele sabe que ele vai morrer e é isso. Ele aceita seu destino. O que acontece no finalzinho da história? Como eu disse pra vocês, um espelho do que acontece aqui com a rainha de Navarra e o seu amante, né, protestante. Como eu disse pra vocês, eu ainda não terminei de ler o livro, mas eu conheço a história por conta do filme e tudo mais, né. O senhor de La Mole, lá, o Bonifácio, será decapitado. E aí a rainha de Navarra faz o quê? Ela pega a cabeça de seu amante, sai cavalgando com essa cabeça no colo e vai enterrá-la num lugar ali que ela vai fazer tipo um altar pra ele. Faz um monumento pro cara e tudo mais. E é assim, dessa forma trágica, né, com esta heroína trágica carregando a cabeça ensanguentada de seu amante, que termina a história de Margarida de Navarra. E é assim que termina a história da Matilde também. Ela também recolhe a cabeça do Julian e vai então enterrá-la. Faz a mesma cena trágica ali da Rainha Margot, né? Pega a cabeça, sai cavalgando, aquela coisa toda. E é isso, no fim das contas você percebe que o amor todo que a Matilde sentia por esse cara era na verdade um amor idealizado, né? Enfim, ela queria viver aquele tipo de paixão que seus antepassados tinham vivido. Enquanto o Julian, escolhendo bem mal ali, né, o seu grande ídolo, acabou tendo o mesmo fim dele, né? Ele subiu até onde ele pôde e caiu, não teve jeito. E é isso, gente, livro maravilhoso, eu amo este livro particularmente. Depois vocês me contem aí nos comentários qual foi a relação de vocês aqui com o Vermelho e o Negro. Mas, sei lá, gente, é um novelão delicioso, na minha opinião. Foi o primeiro romance de carta anônima, né, enviada para o marido traído que eu li na vida. Eu achei um barato essa história. Continua sendo maravilhoso. Na minha cabeça, Stendhal tá um pouquinho abaixo do Victor Hugo. Acho que eu posso dizer que ele é o meu segundo escritor francês favorito. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.